Fala aí, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Nesse vídeo aí trazendo a Renata Fã, o Cicinho, do Dracena, debatendo aí o triste rebaixamento do Ceará e do Fortaleza para a segunda divisão. As equipes perderam na última rodada, o Ceará perdeu em casa para o Palmeiras e o Fortaleza perdeu para o Botafogo. Vamos trazer os comentaristas aí falando sobre a queda. Antes, pessoal, ontem eu não tive nem clima para falar do Mercado Livre, da Shopee. Agora é um pedido do YouTube. O YouTube tem pedido para a gente estar falando, porque o YouTube está em parceria com o Mercado Livre, com a Shopee. Então, sempre que você for comprar, ou você já é acostumada, a sua esposa, manda esse vídeo aqui para ela e fala para ela sempre comprar pelo nosso link aqui no Mercado Livre. O YouTube está pedindo para falar, né, para divulgar. Ontem tive nem clima para falar depois da queda. Tá aí as promoções e ofertas de hoje. No final do vídeo você dá uma conferida aí no link na descrição. E você gostando de algum produto, vários em promoção, você vai estar ajudando aqui o nosso canal. Então vamos aí para o debate. Logo depois eu volto falando mais aí do Ceará e do Fortaleza. É uma pena porque é uma derrocada de um projeto muito vitorioso. Fortaleza na Série A foi se sustentando, foi crescendo, ganhando respeito. E a gente comentava sobre gestão, administração. E agora o Fortaleza pagou um preço altíssimo com o rebaixamento pelo primeiro turno, que praticamente não existiu. Ficou na zona do rebaixamento, não reagia e de maneira tardia acabou ressurgindo, mas não foi suficiente, Rony. Mas tem um nome, como é o nome daquele rapaz que chegou pra derrubar o Vojvoda e todo mundo? Papelinho, parabéns. Que papelão. Olha que papelão que você fez aí. E nós cantamos a bola aqui, que você tava voltando pra arrebentar o Fortaleza. Você conseguiu, seu cavalo. Você arrebentou o Fortaleza. É só isso que eu tenho pra dizer. Mas nós cantamos aqui a bola, nós falamos aqui a verdade. O que você foi fazer aí? É isso que eu tenho pra dizer, só isso! Ontem, quando eu peguei a escalação do Fortaleza para a partida contra o Botafogo, vários jogadores, teriam lugar como titular em qualquer time da Série A. Tem muitos jogadores, mas juntos alguma coisa não deu liga, Edu. Não deu e como você falou, Renata, reagiu muito tarde. Se o Fortaleza tivesse ainda algumas rodadas, eu acredito que poderia reagir e sair dessa situação. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala, deixar para o próximo jogo, não o próximo jogo, e aí vai passando o tempo, você não tendo mais confiança, aí a credibilidade, aí os jogadores olham para o outro e falam, será que vai dar, será que não vai? Agora, o Fortaleza tem condições do ano que vem fazer um bom trabalho e retornar para a Série A do Brasileirão. Sim, Fortaleza sacramentou o rebaixamento, parecia que escaparia, e foi aquela briga, é lá, é cá, é Ceará, é Fortaleza, é Inter, é Vitória, e o Fortaleza pagou um preço alto. Pagou o preço alto de uma maneira muito dolorosa, né, Renata? Porque o Fortaleza, ele se recuperou, foram vários jogos aí, se eu não me engano, 9 jogos de invencibilidade, então ele acreditava. E aí, na última rodada, né, acabou sendo concretizado aquilo que nós falávamos antes, que dificilmente Fortaleza escaparia, mas com todo o trabalho. Mas vale ressaltar o grande trabalho do Palermo. Talvez se ele tivesse chego antes, o Fortaleza não estaria nessa situação, mas aquela convicção que a diretoria do Fortaleza sempre teve nos anos anteriores, não teve esse ano e acabou pagando um preço alto. Para você, o Palermo fica para a Série B? Tem que ficar porque ele devolveu uma competitividade para esse time, resgatou alguns jogadores, né? E o Fortaleza, com aquilo que tinha, conseguiu aí desempenhar um bom trabalho nessa reta final. O estado do Ceará está muito triste quando o assunto é futebol. Fortaleza caiu e o Ceará, que manteve o Léo Condé, que teve uma coerência ao longo dessas 38 rodadas, deixou para o último momento, para o apagar das luzes, para cair para a Série B. Não entendo, não consigo compreender o porquê de tamanha crueldade de passar um campeonato inteiro de uma forma e na última rodada acontecer isso. De muita dor, porque não imaginávamos que o desfecho desse campeonato para nós seria como foi. Agora, sem zoeira, sem resenha, eu me solidarizo ao Fortaleza e ao Ceará e ao torcedor desses times, porque chegar numa última rodada, como nós chegamos, passar por esse sufoco, pela adrenalina, pelos altos e baixos, eu vivi todas as estações do ano em 2 horas de futebol. Então,
que rapidamente eles se restabeleçam, fiquem só uma temporada na Série B e retornem para a elite, porque são 2 times que merecem e têm o carinho do povo. Ronaldão, olha, o Palmeiras, o Palmeiras jogou com hombridade, com seriedade, com um elenco, encarou a competição mesmo sabendo que o título era do Flamengo, do jeito que ela tem que ser até o final. Renata, o Fortaleza era só questão de tempo. Pra mim era só questão de tempo. Agora o vovô não. O vovô, aqui contra o Corinthians, jogou fechadinho. Jogou... Quando você se vestiu de vovô, deu um azar. Não fui eu não. Eu ganhei até do São Paulo. Acho que é o Capelães. Os dois, eu tenho os dois. Vovô ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians. Eu também achei que não ia cair. Agora, na última rodada, aí o Pedro Raul domina sempre a mão no rosto. O Ceará, se não tivesse perdido pro Inter, lá no Castelão, talvez tivesse outro desfecho. Mas o vovô não merecia. Pra mim, não merecia. O Palmeiras quer jogar a hora que não precisa. Não vem colocar a culpa do Palmeiras. E por que o São Paulo não fez isso também contra o São Paulo quis derrubar o Inter, na verdade. São Paulo já esperava isso dele. O São Paulo a gente esperava. Agora Edu, o vovô não. O vovô... como é que você encara um time misto e que jogou como gente grande, dominou, saiu perdendo e virou a partida em 3-1, com jogadores que estavam até recebendo a bronca da torcida? Renata, como a gente conversou aqui, a gente falava que os jogadores tinham que jogar para honrar a camisa, até mesmo para acabar a temporada de uma forma honrosa. E foi o que aconteceu. Os jogadores entraram, mostraram, até porque tem muitos jogadores questionáveis ali, se vai ficar ou não para o ano que vem. Então, de repente, um jogo como ontem, se o treinador tivesse alguma dúvida de alguns jogadores, de repente ontem já tirou essa dúvida. Então, alguns jogadores jogaram bem, fez gols, só que aí a gente tem que começar a rever. Então, parabéns pelo profissionalismo, parabéns pela atitude que o Palmeiras teve. É isso que a gente quer ver. Por mais que não ganhou o título brasileiro, mas ficou ali, 76 pontos, não é fácil. Então, parabéns pela temporada, agora se preparar para o ano que vem. Rona, é com você. Depois, mais Série A. Vamos lá. Continua lá! Continua lá? Rapaz. De nada. Ao lado se juntam a Juventude e Sport, estarão na Série B em 2026. E aí, as campanhas das 4 equipes. O Ceará acaba rebaixado com os mesmos 43 pontos do Fortaleza, um aproveitamento idêntico. O Fortaleza marcou mais, 43 contra 34, mas também sofreu mais gols, 58 contra 40. A última vez na Série B do Ceará foi o ano passado, do Fortaleza em 2018. Subiu com o Rogério Ceni, né? Eu lembro na ocasião era um dos orçamentos mais baixos daquele ano, ou mediano, né? Em relação aos classificados, com certeza era o mais baixo. Juventude, 35 pontos, 30% de aproveitamento, 35 gols marcados, 69 sofridos. E a última vez na Série B foi 2023. O Sport também esteve no ano passado, fez apenas 17 pontos, uma campanha muito ruim, 28 gols marcados e 75 sofridos. O Fortaleza vinha numa arrancada, eram 9 jogos de invencibilidade, mas acabou perdendo para o Botafogo no Newton Santos. Vamos ver como foi o jogo no Rio de Janeiro, agora no Sport Center. No Newton Santos, um jogo de reviravoltas, mas que o final foi triste para o Fortaleza. O time cearense perdeu por 4-2 para o Botafogo e está rebaixado para a 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Vence sobre o Bahia no Maracanã faz com que o Botafogo termine o Campeonato Brasileiro na 6ª colocação e agora precisa de um título do tricolor carioca ou do Cruzeiro na Copa do Brasil para assim garantir vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores. Já o Fortaleza vinha de 9 jogos sem perder sob o comando de Martim Palermo, estava fora da zona de rebaixamento, mas aí com essa derrota para o Botafogo e uma combinação de resultados, o Fortaleza está rebaixado para a Série B. Obrigado, Rodrigo Jufo. A situação do Botafogo é parecida com a do São Paulo, né? Fica na torcida por Corinthians, por Cruzeiro ou Fluminense para conseguir, né? No caso do Botafogo, a vaga na fase de grupos. No caso do São Paulo, entrar na primeira fase, na fase prévia da Libertadores. O Botafogo, ex-campeão brasileiro, né? Com uma reformulação, consegue essa 6ª colocação digna, ainda pensando que ele mudou o elenco completamente, né? São outros jogadores, né? Sim. E o Fortaleza conseguiu uma recuperação impressionante, mas não foi o suficiente. E o jogo era parada dura mesmo contra o Botafogo, que precisava da vitória. Se Fluminense empatasse com o Bahia,
ele seria o quinto colocado. Sim, exatamente. O Botafogo precisava muito da vitória. O Botafogo, atual campeão, né? Foi na temporada passada, não mais o atual campeão, né, brasileiro e da Libertadores no ano passado. A expectativa era muito alta e é muito difícil você acreditar que um time vai conseguir ser montado no meio da temporada e vai dar liga como deu aquele Botafogo de Luiz Henrique, de Thiago Almada, de jogadores absolutamente espetaculares que levaram o Botafogo a essas conquistas. O John Textor, de novo, né, brincou com a administração, deixou para montar o time em cima da hora e o resultado ainda foi até acima do esperado, pelo menos no meu entendimento, porque é um campeonato muito complicado, é um campeonato muito competitivo, mas o Botafogo encontrou no David Ancelotti, pelo menos no meu entendimento, um treinador com boas ideias, que ainda precisa evoluir, é um jovem treinador e acho que vai evoluir bastante. Do lado do Fortaleza fica, obviamente, a frustração, mas o Fortaleza paga pelo primeiro turno muito ruim que fez, né? O Fortaleza foi o segundo pior time, só ficou à frente do Sport, rebaixado com muitas rodadas de antecedência, e é uma pena para o futebol nordestino, só 2 representantes agora, né? Na próxima Série A a gente tinha, foi a Série A, né? Essa, com mais representantes nordestinos. Uma pena para o futebol nordestino, mas é um Fortaleza que também arriscou muito nessa temporada e acabou pagando com rebaixamento depois de um primeiro turno tenebroso. A recuperação foi sensacional com o Martim Palermo, mas não foi suficiente, porque estava muito afundado na zona do rebaixamento, né? Enfim, vamos lá falar do outro gigante cearense rebaixado neste domingo, o Ceará. Mas levou a virada do Palmeiras, que foi com o time reserva, poupando os seus jogadores, já dando férias para seus jogadores. Quem conta pra gente a história do drama do Vozão no Castelão é o Felipe André. Olá, fã de esporte ligado aqui na ESPN. E na Arena Castelão, o Ceará teve decretado seu rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vozão, que iniciou a rodada fora do Z4, só dependia de si para permanecer assim e sonhava até mesmo com a Copa Sul-Americana. Mas com o apito final de Bruno Arleu de Araújo, teve decretado o seu rebaixamento depois de uma derrota de virada por 3-1 para a equipe do Palmeiras. O sentimento de todos nós é de profunda consternação. Pedimos desculpas veladas ao nosso torcedor, na certeza de que esse descenso não é maior que a instituição, não é maior que a sua torcida. Não há muitas palavras para dirigir ao nosso torcedor, senão um sonoro pedido de desculpas. E agora, as duas equipes se preparam para a próxima temporada. O Palmeiras, a partir de janeiro, além do Campeonato Paulista, tem também a Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Ceará, com transmissão dos canais ESPN, inicia a Série B a partir de março. Mas em janeiro vai tentar manter o seu título do Campeonato Cearense. Que coisa, né? O Ceará entra na zona do rebaixamento no segundo tempo da última rodada. Teve um momento que ele brigou lá em cima, né? Eu vi no final do primeiro turno era o 13º. Sim. Mas teve um momento que teve bem melhor do que isso, né? O campeonato de pontos corridos é uma maratona, né, Edu? Acho que o melhor clichê é esse e ele se aplica muito bem ao caso do Ceará, um time que entrou exatamente nos últimos 45 minutos da temporada na zona do rebaixamento e caiu. O Léo Condé é um técnico que é muito qualificado, ele inclusive participou com a gente de um programa na ocasião, o Ceará ainda brigava, quem sabe, por uma vaga na Sul-Americana ou até pré-Libertadores. Esse era o sonho do Ceará, mas o time acabou derretendo. Derreteu em casa, derreteu fora de casa também. E o Campeonato Brasileiro, nessa reta final, ele é muito cruel. Não basta você ter feito ali os seus 40 pontos. Você precisa realmente... E aí a gente pode até pegar um exemplo de um outro time que tinha como objetivo, assim como o Ceará, né, que são os times que sobem da segunda para a primeira divisão. O Mirassol quando bate a pontuação ali, que em tese salva, só não salvou um time, o Coxa, quando o Coxa caiu com 45 pontos, há uma grande festa. O Ceará, ele não atinge a pontuação mínima necessária para permanecer e acho que é um rebaixamento, dentre todos, o mais inesperado, sem dúvida nenhuma, porque é um time bastante organizado, é um time que não trocou de treinador, é um time que manteve o seu técnico e espero que fique o Léo Condé, porque eu acredito no trabalho dele, acho que é um trabalho muito bem desenvolvido, um trabalho muito bem feito, mas o Campeonato Brasileiro, ele não dá brecha, Edu. O Campeonato Brasileiro, se você não fizer a pontuação mínima para se salvar, uma hora você está pensando em Libertadores, na outra você está de novo na tela dos canais ESPN com a gente. De cara a gente já tem favoritos para a Série B no ano que vem, né? Sem dúvida. Ceará e Fortaleza já se apresentam como dois postulantes para voltar
Nos últimos 5 jogos, 4... O primeiro, o Marcelo Paz, né, que é do Fortaleza, e na sequência os dirigentes, o Hernando Shoa e o Haroldo Martins do Ceará. As duas equipes cearenses vão disputar a Série B no ano que vem. Só um parêntese que o presidente João Paulo do Ceará não deu entrevista coletiva no pós-jogo porque ele passou mal no Castelão, teve que ser atendido pela equipe médica do Ceará, por isso que o vice-presidente e o diretor foram a público, né, fazer esse pedido de desculpas. E bem sentido, né? A gente viu isso no próprio, na palavra ali do CEO de futebol do clube, e chorando, emocionado ali. E é muito complicado porque a gente está falando de um futebol nordestino que vinha com 5 representantes para a Série A desse ano e termina com apenas 2. A dupla Bavi, o CRB era o único nordestino na Série B desse ano, não subiu, e o Nordeste vai ficar com apenas 2 clubes, né? Bahia e Vitória. É uma perda significativa para o futebol cearense, para o futebol nordestino de forma geral, mas são 2 rebaixamentos com histórias diferentes. Se a gente pegar o Fortaleza, do Marcelo Paz, que no recorte dos últimos 10 anos do futebol brasileiro, talvez seja o projeto esportivo mais interessante que apareceu até o momento, isso considerando não só a organização interna, mas o quanto a equipe conseguiu subir no cenário nacional. E eu falo subir não só de divisão, mas de estruturação, de fazer um departamento de futebol competente e capacitado para, com pouco dinheiro, com menos dinheiro do que qualquer clube do eixo, ainda assim conseguir resultados expressivos como um vice-campeonato de Copa Sul-Americana e ainda assim conseguir vaga direta para a Libertadores 2 vezes. Campanha de recuperação também já tinha feito contra o rebaixamento, só que o Fortaleza esse ano, ele fez uma escolha que não vinha de acordo com a cultura que foi estabelecida no clube nesse recorte que a gente está falando. O Fortaleza, que vinha sendo uma instituição que investia muito em jogadores do mercado latino-americano ou crias de clubes de divisões de acesso do futebol brasileiro que financeiramente eram mais baratos, que o Fortaleza não tem dinheiro para competir com clubes do eixo Rio-São Paulo. Então, ele tinha um departamento de inteligência muito interessante e achava jogadores como Pochettino, um Pikachu no Vasco que estava meio escanteado, e assim ia montando um elenco capacitado. Moisés, o próprio Marcelo Boeck lá atrás, depois o João Ricardo, que era goleiro do Ceará, então ele ia montando o elenco. Esse ano, Fortaleza resolveu investir em medalhões, em jogadores que já conquistaram tudo na vida. Davi Luiz, Daverson, foi buscar o Paul lá no Boca, que era uma liderança no meio de campo. E eu penso que esses atletas, eles não têm o perfil que o clube precisava. O Fortaleza é um clube em ascensão no cenário nacional. Mas isso não estava, Matheus, não estava inserido no trabalho do Vojvoda também? Esse tipo de time contratado que você citou, desse mercado latino-americano, onde o Vojvoda foi muito importante na formação da equipe. E outro questionamento que eu queria colocar para os amigos também. Não atrapalhou esse continuismo do Fortaleza também? Porque vem de muitos anos com as mesmas pessoas mandando, você não vê uma concorrência ali de diretoria, uma briga forte em eleições. Mas aí e agora com problema, a SAF... teve um racha político então, no Fortaleza. Aí eu acho que foi o grande problema do Fortaleza, foi esse racha político que atrapalhou demais, especialmente as últimas 2 temporadas. Além das escolhas de campo, né? Você traz jogadores que não têm o mesmo projeto, digamos assim, do clube, e aí você cria uma janela maior. E o Ceará foi uma outra questão. O Ceará vinha fazendo um bom campeonato, um campeonato seguro de meio de tabela para quem sobe da Série B, conseguindo uma vaga em Copa Sul-Americana. Quando abriu a janela, o Ceará não conseguiu ser competitivo. Enquanto todos os outros clubes que brigavam para não cair foram ao mercado, o Ceará não foi com tanta força. Tem no Vina um cara que é identificado com o clube, voltando do mercado do Oriente Médio, mas ainda assim não conseguindo desempenhar tão bem quanto a gente já viu ele com a camisa do Ceará. Em outros momentos, o Ceará começa a definhar no campeonato, e se a gente pegar os últimos 5 jogos, são 4 derrotas, e aí custou muito caro. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre a queda do Fortaleza e do Ceará para a 2ª divisão, só que eu creio que hoje é diferente, né? Lógico, a folha salarial vai precisar diminuir, então os jogadores com salário caro, infelizmente, vão ser mandados embora, né? Não vai renovar o contrato. Mas eu creio que Ceará e Fortaleza chegam muito forte aí na 2ª divisão para esse ano e mantendo aí pelo menos uma base boa. Tem tudo para voltarem já nesse ano de 2027. Vão ficar na torcida por isso. E eu já falei que vou estar cobrindo o Ceará e o Fortaleza na 2ª divisão.
Tá ok, pessoal? Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. E você que ficou até aqui, dá uma conferida aí nas ofertas, nas promoções do dia. E você que já é acostumado a comprar no Mercado Livre, você ou a sua esposa, manda esse vídeo aqui para ela e pede a ela para ela sempre estar comprando aí pelo nosso link. Vai estar ajudando aqui o nosso canal. Tá ok? Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no RB Futebol.